Meus caros, em continuação ao nosso tema da linguagem da liturgia, nós falávamos do rito em si, falamos do rito religioso, agora a questão do rito cristão. O rito cristão, como cada rito religioso, se especifica na referência ao mito do fundador. Ora, então, para nós cristãos, é uma referência ao mito fundado por nosso Senhor Jesus Cristo, claramente identificável com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se bem, de fato, a liturgia cristã se baseia sobre uma história, a história da salvação que Deus traçou para o seu povo, feita de crônica, eventos, fatos concretos e não sobre o mito. Não seria totalmente correto desmentir a presença de uma espécie de aspecto mitológico, onde, por mito e mitologia, se quer entender, porém, a transposição de um evento histórico que se torna identificativo e ponto de referência para uma determinada comunidade. A originalidade do rito cristão em relação aos outros ritos, de todo modo, é bem delineada por Odoacre, o qual, com lucidez e perspicácia, mesmo com finalidades ideológicas, colocou em luz as estratificações e dependências entre o mito fundador e o rito. Partindo do fato que a liturgia cristã é chamada constantemente mistério, Casio descobre que os componentes essenciais deste termo técnico-cultural são a existência de um evento primordial de salvação, segundo, que este evento se torna presente em um rito. Terceiro, que o homem de todos os tempos, através do rito, atualiza a sua história pessoal de salvação. Aplicados, portanto, esses elementos, resulta que o culto cristão, realizando-se sobre o plano e na forma cultual do mistério, não é tanto uma ação do homem que busca um contato com Deus, isso seria uma religião natural, como o budismo, mas um momento na ação salvífica de Deus sobre o homem, conceito de religião revelada. Disto deriva também, e sobretudo, que o grupo igreja é continuamente solicitado a referir-se ao seu fundador e para exprimir a sua total dependência em relação aos conteúdos e para confrontar-se sobre como explicita ritualmente esses conteúdos. Ao contrário dos outros ritos, portanto, aquele cristão, como vimos em precedência, se põe em categoria de memorial, porque existe uma relação inseparável entre o evento histórico da salvação proposto por Deus ao seu povo, o momento da celebração no qual o evento de salvação é reproposto no hoje litúrgico, e a autocomunicação de Deus em Jesus Cristo. A própria possibilidade da existência cristã como experiência agápica de amor de Deus, ágape, é dada geneticamente pela participação simbólica ritual à intervenção reveladora de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Mesmo se o lugar adequado da existência cristã será a liturgia vivida e não a celebração. Ou seja, a celebração deve iluminar a nossa vida. Aquilo que no Novo Testamento vai se insistir muito de oferecer-vos como um sacrifício vivo. Se é verdade quanto se afirma em uma frase sugestiva que o homem que vive é sobretudo aquele que age e celebra, se pode afirmar que o cristão é aquele que, celebrando a Páscoa de Jesus Cristo, compreende, unifica, orienta e plasma a sua inteira existência a partir daquilo que celebrou. Se percebe, portanto, a originalidade e a diferença do rito cristão, que se torna evento de salvação enquanto traz a sua força e a sua razão de ser do mistério pascal de Cristo, perpetuado e presente no rito. Então, agora nós entramos em um tema que já vimos, mas fora da celebração, que é aquele do sinal e do símbolo. No ambiente de semiologia, um conceito difícil de entender, porque ele se confunde. Muitas vezes a definição diversa dos autores, ela definem do mesmo modo, em autores diferentes, do mesmo modo sinal e símbolo. E que isso também traz um problema para
a liturgia cristã, porque muitas vezes, quando nós falamos de símbolo litúrgico, nós falamos isso, na verdade, é um sinal. Mas como autores diferentes afirmam coisa tão antagônica disso, não é um erro tão grave que se repropõe o sinal como símbolo, o símbolo como sinal, que depende do autor. O sinal e o símbolo na celebração, sinal. Podemos sustentar que é o modo de ver do homem, o seu modo de pensar que transforma a realidade em um sinal. Se pensa, por exemplo, a um maço de espiga de trigo do ponto de vista do camponês, do padeiro e do sacerdote. Para o primeiro, evocará o seu sustento, a ânsia e a fadiga que acompanham a atividade do agricultor até o dia da colheita. Para o segundo, evocará o pão, alimento fundamental para a vida do homem, e o perfume suave que caracteriza o seu ambiente de trabalho. Para o terceiro, para mim, por exemplo, quando vejo a imagem do pão, será o sinal da Eucaristia, do pão descido do céu para a salvação do homem. Se poderiam fazer também outros exemplos, como a rosa para o florista, para o enamorado, para a sua namorada, etc. Tudo isso para dizer que é o homem mesmo que cria os sinais para comunicar e remeter a alguma outra coisa. Na verdade, nós não vivemos sem símbolos, sem sinais, sem imagens. Sabe que é uma coisa sem sentido a oposição que fazem algumas religiões sobre a questão das imagens. Primeiro que a palavra de Deus não proíbe fazer imagens, é Deus mesmo que manda fazer, mas proíbe transformar a imagem em um ídolo, em um Deus, colocá-la no lugar de Deus. Mas o problema é que o ser humano não pensa sem imagens, sem símbolos, sem sinais. Nós não conseguimos pensar de modo abstrato. Então, você pode tirar as imagens de um templo, mas quando você vai pensar em Deus, em Jesus Cristo, você não consegue pensar no vazio, você vai sempre pensar numa imagem. Se diz que nós, hoje por dia, nós vemos só fotografia, por dia, uma média de 20.000 fotografias. Então, não é possível para um homem moderno, sobretudo, abstrair das imagens, dos símbolos e sinais para pensar. E também no âmbito da fé. O conceito de sinal é facilmente equivocável. Por quê? Por definição, o sinal representa alguma coisa diversa de si mesma. Isso, por sua natureza, tende a uma realidade externa a si mesma. A fumaça indica a existência do fogo. O semáforo verde indica que a via é livre, etc. O sinal é uma ação que indica. É um conceito prático, um dizer que faz compreender aquilo que diz, desenvolvendo a função de pregador. Os sinais estão no lugar daquilo que indicam. Querem mostrar alguma outra coisa, representá-la. O sinal, portanto, pode definir-se em maneira genérica como a realidade perceptível que envia a uma outra realidade, ausente ou não presente. Da mesma maneira, isso é uma realidade sensível que revela em si mesmo uma carência, algo incompleto, e que, por isso, envia a uma outra realidade ausente. Poderia definir o sinal como uma realidade, ponte entre um significado ligado ao próprio sinal e aqueles para os quais é significado e tornado presente. Segundo as categorias introduzidas por Saussure, no final se pode individualizar dois níveis: o significante, ou seja, o elemento perceptível, por exemplo, o trigo, e o significado ou realidade evocada e ausente, comunicada pelo significante. Entre significante e significado, existe uma relação ou nexo que chamamos significatividade ou significação, que consiste na capacidade dos significantes de evocar ou enviar ao significado para algumas pessoas. Tal capacidade não depende unicamente do elemento perceptível, mas também da existência de um código comum àquele que realiza o sinal aos seus destinatários. Portanto, o sinal, como a realidade sensível que nos faz presente alguma outra coisa, ao mesmo tempo revela a coisa significada e a esconde. Revela porque este faz de ponte entre o significante e o significado, que é a significação.
a esconde porque a coisa significada não aparece imediatamente em si mesma. Por exemplo, se o significante é o trigo e isso me evoca a Eucaristia, a coisa significada, a Eucaristia, não é automática a sua aparência. Notamos como neste breve conceito é posto acento sobre o aspecto da comunicação interpessoal do sinal, diferente ao conceito, que aparecia exclusivo da relação do sinal com a coisa significada. Esse aspecto, que não é negado, era muito sublinhado em uma visão marcadamente intelectualista do sinal, uma coisa que leva ao conhecimento de uma outra coisa superior. Sem dúvida, para o sinal é essencial tornar perceptível de algum modo a realidade que pretende comunicar. O sinal é sempre uma coisa relativa e de per se limitada. Não manifesta jamais inteiramente a realidade que exprime e comunica, mas de qualquer modo também a esconde. A força expressiva do sinal, a sua possibilidade de ser percebido, depende não somente da sua capacidade de expressão, mas também da capacidade de percepção daquele para os quais é dirigido. A tal propósito, Vagadini afirma: o sinal, instrumento, não é perfeitamente translúcido, mas opõe como uma resistência ao conhecimento da coisa significada. É necessário passar através do sinal para chegar à coisa significada. É como um véu, mas transparente. Pelo olhar que não sabe penetrar através do véu, o sinal é uma tela. Ela bloqueia o ir além. Penetrar através do véu quer dizer compreender o sinal exatamente no seu valor significativo da coisa significada. Portanto, a quem não entende o olhar, o valor do sinal, o sinal faz o papel de tela. A quem o entende, ao contrário, o sinal faz de ponte e de revelador. O símbolo. O símbolo, diversamente do sinal, não envia a alguma coisa de uma outra ordem, mas tem a função de introduzir-nos em uma ordem da qual esse mesmo faz parte e que vem pressuposto na sua alteridade radical como ordem significante. O símbolo, portanto, não torna presente uma realidade distinta de si mesmo, como faz o sinal, mas a contém na sua completude. Tomemos como, por exemplo, a água. Esta não indica a vida, mas contém em si a vida. A água é vida. Em âmbito cristão, a maior expressão de sinal da liturgia são os sacramentos. Mesmo que a maior parte dos autores sustentem, justamente por isso, que o sacramento se adapta melhor à noção de símbolo que não aquela de sinal. Nós chamamos de sinais sagrados, e isso que é o problema, porque os sacramentos, eles são mais simbólicos do que a assinalação, porque eles já contêm, esses de fato não são coisas, simples instrumentos de significação da graça, mas ações simbólicas que, além de invocar, contêm e realizam a própria graça. Então, dizer assim que são sinais eficazes é uma balela, porque no fundo eles são símbolos, e sendo símbolos, são sempre eficazes. Enquanto o sinal que tem a finalidade de levar ao conhecimento de um determinado significado é somente indicador, o símbolo é uma realidade complexa que coloca em contato, introduz e conduz a fazer experiência. O símbolo é um meio de expressão, de comunicação, de operação, contém e faz aquilo que diz. O sinal é estático, o símbolo é vivo e dinâmico. Além de ser revelador, o símbolo tem vida, contém a vida. É operativo, porque a realidade significada não lhe é somente ao lado, mas lhe é unida, lhe está dentro. Por exemplo, a rosa não é sinal de afeto, ela é símbolo de afeto, porque a própria rosa contém o afeto. Essa é a diferença entre sinal e símbolo. Outra distinção entre sinal e símbolo está no fato que, enquanto o sinal é caracterizado pelo fato que mantém uma relação imotivada e exata entre o significante e o significado, no símbolo a relação é inexata e motivada. Então, se, por exemplo, o sinal verde me faz prosseguir, o vermelho para,
Então, isso não é um símbolo, porque o símbolo, ele deixa a dúvida. Então, quando você oferece rosa, para manter o exemplo, não é exatamente o símbolo de afeto, porque ofereça rosa ao inimigo, ele vai pegar, jogar o buquê, vai usar para bater em você e jogar na tua cara. Então, que o símbolo ele é mais amplo, e por ser amplo, é ambíguo. Para compreender isso, reportamos o exemplo citado sobre o semáforo. O semáforo vermelho é um sinal, ou melhor, um sinal de tráfego, enquanto exprime a proibição de continuar ao longo da via. Mas a relação entre significante e significado não tem outras motivações que a escolha daquela cor. Ela existe só porque aquela cor foi escolhida e dada uma interpretação. Podia ser, de fato, escolhida uma outra cor para indicar a mesma coisa, ou seja, a escolha do significado do sinal é arbitrária. Ela não deixa margem à criação, ao sonho, ao subjetivismo da interpretação. Estamos, portanto, de frente a uma relação imotivada. Não é que é a motivação pessoal que criou, e arbitrária, chamada também convencional. A água, em vez, é um símbolo de purificação. Por quê? Mesmo que se possa registrar uma relação inexata entre significante e significado, a água, de fato, serve também para outras coisas. E a purificação poderia ser obtida também através de outros meios. Então, é inexata. Como exemplo, a água é um símbolo de purificação. Não necessariamente, ela simboliza tantas outras coisas. Você pode se purificar também de outro modo. Existe, todavia, uma relação entre as duas realidades que torna motivada a relação. A água, de fato, lava e purifica. Ela faz isso também, mas que não necessariamente apresentando a água, alguém vai ter a ideia de que isso seja, que todo mundo vai pensar que seja de purificação. Para mim, a água, por exemplo, me vem muito mais ideia de vida do que de purificação. No símbolo, não conta a imediação ou realidade física, mas a referência ou transcendência além de tal realidade, que pode, portanto, chamar-se metafísica ou metaempírica, mesmo que venha oferecida e se encontre imersa no símbolo. Nesse sentido, se pode afirmar que o símbolo, sem deixar de ser parte do nosso mundo corpóreo e físico, produz o significado e manifesta uma realidade que vai além de si mesmo. O símbolo tem uma força intrínseca, coisa que o sinal não tem. Uma potência evocativa que lhe permite de ser compreendido universalmente, sem necessidade de explicação. Uma rosa é uma rosa em qualquer lugar. Uma rosa, a água. Então, você não precisa explicar. Mas a relação com o símbolo, essa é cultural. Porque, por exemplo, a expressão de água. Na Itália, ela não existe. Que você fazer isso com a pessoa é uma afronta. Aqui, eu faço jogar água quase que um balde nas pessoas e aquilo produz uma satisfação, um riso, uma simpatia. Isto sucede, sobretudo, quando nos encontramos de frente a símbolos que têm uma profundidade antropológica, enquanto ligados com o inconsciente humano. Tais símbolos, que podemos definir arquétipos, ou seja, modelos pelo seu valor universal, os encontramos com o mesmo significado em todas as culturas e nas formas de religiões as mais diversas. Então, a água, que é o símbolo da vida, da pureza, é um símbolo que é difuso em todas as culturas. É um símbolo que você não precisa explicar, porque ele já contém em si mesmo uma proposta de experiência antropológica. Esses representam uma espécie de memória da humanidade, sedimentada em uma espécie de inconsciente coletivo, presente em todos os povos sem alguma distinção de tempo e de lugar, e que, em psicologia, se faz uma experiência assim, que é colocar uma pessoa borderline, uma pessoa que tem algum problema psiquiátrico, em relação ao símbolo, em todas as culturas, idades e tudo, e a relação é a mesma. Então, que isso faz parte, assim, se crê, de um inconsciente coletivo da humanidade. Retomando agora a estrutura verbal simbólica da celebração litúrgica, vimos como palavra e símbolo sejam profundamente unidos. Este último não se limita a ser uma realidade de natureza estática, mas é uma ação que se cumpre e, portanto, de natureza dinâmica.
Por símbolo ou ação simbólica se entendem, de fato, aqueles atos que se cumprem no rito e que são também além do puro elemento verbal. Para ser rigoroso, deveríamos dizer que também a palavra é um símbolo. Nós, de fato, não podemos entrar diretamente em contato com a realidade, mas temos necessidade de uma mediação, que é a nossa corporeidade. Então, o corpo é a exigência para o próprio ser humano. O homem, ele precisa do seu corpo para entrar em relação. Essa linguagem simbólica compreende todas as nossas realidades de expressão, a linguagem verbal e a não verbal. E nesse sentido que podemos dizer que a palavra é um símbolo, comunicação imediata. Como já sublinhávamos antes, falando da estrutura verbal simbólica, cada celebração sacramental é um encontro dos filhos de Deus com o seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo. Então, o encontro se exprime como um diálogo, através de ações e palavras. Também, se as ações simbólicas já por si mesmas são uma linguagem, é todavia necessário que a palavra de Deus e a resposta da fé acompanhem e verifiquem estas ações, para que a semente do reino traga o seu fruto na terra boa. As ações litúrgicas significam aquilo que a palavra de Deus exprime, a iniciativa gratuita de Deus e, ao mesmo tempo, a resposta de fé do seu povo. Cada símbolo tem a função de ser, além disso, o mediador de identidade, porque permite a cada indivíduo de reconhecer-se como membro de um grupo e de se identificar com ele. Como cada grupo, também a igreja se identifica através dos seus símbolos. Por exemplo, não é em vão que nós chamamos símbolo da fé, porque ali nós nos identificamos como membros de uma comunidade. O elemento simbólico é preponderante na liturgia, porque é um ato de comunicação em um ato de conhecimento que não deixa indiferente, mas envolve positivo ou negativamente. A ação simbólica, além disso, faz entrar em relação às pessoas entre elas e com o mundo. Mas não bastaria a palavra para comunicar? A ação simbólica é, sem dúvida, menos precisa que a linguagem verbal. Isso é claro. Por exemplo, eu dizia para vocês o exemplo das flores. As flores que eu dou. Uma pessoa pode pensar assim: estamos duas pessoas que têm uma ruim relação. Aí, então, publicamente, uma a um momento dá flor para a outra. Muitos interpretarão, é uma reconciliação, outros um gesto de falsidade. Mas, se aquela pessoa fizesse um discurso explicando o que fez, ela teria mais possibilidade de esclarecer o que fez do que o símbolo, que o símbolo ele é mais amplo. Mas também precisa de muito mais palavras para dizer o que é que está acontecendo. Mas é seguramente mais evocativa a linguagem simbólica, expressiva, faz entrar em uma relação mais direta. Pensa, por exemplo, a parte inicial do prefácio, corações ao alto. Se diz levantando os braços, corações ao alto. A doxologia se pronuncia levantando a patena e o cálice. O confíteo, por minha culpa, minha tão grande culpa, batendo no peito, etc. Exatamente por essa dimensão antropológica do gesto simbólico, também a liturgia faz grande uso do simbolismo na ação ritual. E, na verdade, nós recordamos mais, por exemplo, a primeira oração eucarística. Por que ela é recordada na celebração, que quando é usada? Pelos gestos que ela tem. Não é pelo belíssimo texto, mas é o sacerdote que inclina, são 9 gestos no total. Então, todos esses gestos da corporeidade, e que isso recorda a quem está celebrando, mas também quem está vendo a celebração. A tal propósito do valor do simbolismo, nos faz notar Guardini. Quem participa com verdadeira dedicação da liturgia pode experimentar que, em geral, o material, movimento e ação corporal possui efetivamente um grande significado.
Isso tem grandes possibilidades de suscitar impressões, sugerir conhecimento, intensificar a experiência religiosa, tornar uma verdade mais eficaz e convincente que simples palavra. Isso possui, portanto, também uma eficácia libertadora, enquanto permite à vida interior uma expressão mais adequada daquilo que o possa a mera palavra. Então, é o valor do símbolo, o símbolo na sua força, na sua completeza. Ora, nós concluímos este capítulo com o número 2, ele dizia que o número 1 quase todo é um capítulo, mas um segundo ponto, o simbolismo na liturgia cristã. Tomás de Aquino, querendo definir o conceito de sacramento e pondo-o em relação com a noção de sinal, assim se exprime. Ora, ao homem é connatural chegar ao conhecimento das coisas espirituais através daquelas sensíveis. De outra parte, o sinal serve como meio para conhecer outras coisas. Todas as ações simbólicas com as quais nós cristãos exprimimos a nossa relação com Deus se fundamentam na revelação, em Jesus Cristo e na tradição da Igreja. A Sagrada Escritura é certamente a fonte primária do simbolismo litúrgico, afirma Bernard. As relações entre atividade simbólica e realidade de fé se baseiam, antes de tudo, sobre a estrutura da revelação bíblica. A fé cristã implica a aceitação de uma linguagem simbólica privilegiada, transmitida e interpretada pela Igreja e encontra a sua expressão mais adequada em consonância com a expressão eclesial. O simbolismo litúrgico é, portanto, considerado, antes de tudo, em estreita relação com a história da salvação, na qual Deus se revelou e comunicou com a sua palavra e com toda uma pedagogia de sinais, através dos quais ele chama a fé os homens e os une a si na aliança. A Dei Verbum, no número 2, assim recita: esta economia da revelação realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras. E as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Existe, portanto, uma impressionante continuidade expressiva e de comunicação simbólica entre a Bíblia e a liturgia. Mas o simbolismo litúrgico é também intimamente ligado à tradição eclesial, da qual constitui um fundamental aspecto. Por sua vez, então, são duas fontes para o simbolismo litúrgico que nos transmite também a Dei Verbum, mas que é o simbolismo litúrgico, ele toma a sua fonte, seja da palavra de Deus, por exemplo, como nós poderíamos ter uma força do significado da água sem o atravessar o Mar Vermelho, sem o batismo de Jesus? Então, que tem uma tradição bíblica. Mas tem também uma fonte da tradição, aquilo que os primeiros cristãos nos transmitiram como valor da água. Por sua vez, sejam os autores divinamente inspirados, que Jesus e a tradição da Igreja não inventaram esses sinais do nada, ex nihilo, mas eles tomaram da experiência cultural e histórica na qual esses mesmos se encontravam imersos. Pensa, por exemplo, que o batismo era um sinal difuso com João Batista e também com outros. A comunidade dos essênios, a comunidade de Qumran. Qumran tem um monte de piscinas para lavar os banhos rituais. Esses vão desde objetos materiais ao próprio lugar no qual se desenvolve a liturgia, que adquire uma importância relevante. Outros símbolos são ligados ao corpo humano. Então, três fontes fundamentalmente estamos dizendo aqui: a Escritura, a tradição e o próprio corpo, que nos oferecem os símbolos que nós usamos na liturgia da Igreja. Meus caros, este é o capítulo 11, o primeiro capítulo da nova série que nos prepara para a conclusão do curso. Então,
Então, tenham todos um bom estudo, um bom repouso. Obrigado.